Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais discussões aqui nesta sessão de educação, né? E hoje sobre a questão de ser educador e ser professor. Será que essas duas questões são a mesma coisa? Você concorda que ser professor é diferente de ser educador? Ou vice-versa? Bom, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para receber novidades e também aperte o sininho para notificações. Então, pessoal, hoje nós não vamos utilizar a lousa, porque eu acredito que o espaço seja mais para a reflexão e discussão do que para a explanação de algum objeto de estudos, né? Então, até porque é uma questão que nos envolve bastante dentro da prática escolar, para nós professores que vivenciamos dia após dia isso, né? E eu acredito que essa dúvida já tenha surgido em algum momento, sou professor ou educador, né? E críticas a respeito também disso tenham surgido. Né? Então eu gostaria de começar com a ideia da palavra educador, né? O que seria o educar? Né? Etimologicamente falando, se nós pensarmos na palavra educar, nós vamos observar que educar tem alguns traços semelhantes com a nutrir, né? Nutrir a vida. A gente já pensa diretamente, por conseguinte, na questão familiar, no berço familiar, ou no seio familiar. Por quê? Porque é a família que, desde os primeiros momentos do indivíduo, vai guiar seus passos para lidar com a vida interpessoal, né, com a vida social, para lidar em sociedade, para aprender a conviver e ter postura, seguir regras. Né? Neste primeiro momento, a gente pode conceber a palavra educar assim, tá? Mesmo que de forma rasa, né? Porque, claro, se nós formos adentrar em grandes discussões, nós iríamos ver que há muito por trás disso. Segundo momento, a gente já pensa na palavra professor, né? E a gente já pode pensar também em alguns traços etimológicos, como o professor é aquele quem professa, né? Aquele que instrui. Bom, a gente poderia até pensar que essas palavras elas têm um tom meio que tradicional e, segundo a pedagogia moderna, isso não é bem-vindo, né? Entretanto, o professor também tem e traz aquela noção de que é o agente que, em construção com o outro, vai ensinar, né? Se nós pegarmos a LDB, por exemplo, nós vamos notar que ali eles trazem que o dever do Estado é oferecer educação de qualidade a todos e de forma igualitária, né? E da mesma forma, assegurar que o indivíduo seja educado, né, para a vida em sociedade e para o mundo de trabalho. Na LDB, eles não vão discutir a diferença de professor e educador, mas eles já trazem essas ideias aí e fazem referência de professor à educação, né? Porque, afinal de contas, a nossa profissão é essa e nós estamos ali a trabalho disso, né? Só que esses termos se confundem e a gente já vê pela própria LDB, que é um texto básico para nós que estamos na área, que a noção de educação não é a mesma de educar da família, né? Então aí nós já temos um ponto que nos deixa na dúvida, né, sobre o que é ser professor e o que é ser educador. Entretanto, essa noção de educação que é trazida na LDB e também em outros materiais, por exemplo, não faz com que o sentido de ser professor se perca. Ser professor não é ser educador, porque o professor ele não tem a mesma incumbência e o dever dos pais de instruir. A instrução, só que a instrução é diferente, né? Ou seja, a instrução da sala de aula é uma instrução que vai preparar o indivíduo para realmente o mundo de trabalho. E ali vai esclarecer questões mais formais que talvez no ambiente do dia a dia, no ambiente cotidiano da família, não se encontre, né? Então, no primeiro momento, eu acho que esse aspecto é importante de ser salientado. O professor não é educador,
né? E essa questão a gente não vê só na LDB, né? Nós vimos em outros autores também, pesquisadores. O próprio Paulo Freire, por exemplo, grande pensador da educação brasileira, ele vai dizer que o professor, ele é um educador constante, né? Porque ele está sempre em processo de interação com o outro, e se ele está em processo de interação com o outro, é pelo outro também que ele vai ser educado, né? Então nós estamos sempre aprendendo com o outro, certo? Por exemplo, Rubem Alves, que é um outro grande nome na área da educação, né? Ele já vai trazer a ideia de que o professor é apenas uma profissão, né? Uma profissão governamentada pelo poder, né? Pelo sistema, e que vai seguir regras, vai trabalhar mediante determinadas condições. E o educador, ele nasce de uma paixão, né, de uma vocação. Mas será que um professor não pode ter uma paixão também em ensinar e instruir? Isso me faz pensar sobre a questão de educar não ser, talvez, uma forma romantizada de se pensar que nós somos educadores, que nós não devemos ser professores, né? O professor só instrui, não. É claro, a gente pensa aqui, etimologicamente, nós poderíamos pensar numa questão mais tradicional, a professora ou professa, mas nós damos sentidos às palavras, né? Então, a pedagogia moderna vem trazendo um sentido à palavra que não necessariamente seja algo que condiga com a realidade de nós professores. Eu me vejo como professor, não como educador, e eu tenho paixão por ensinar. Mas eu não posso me ver como educador a partir do momento em que eu cumpro determinadas funções e que não são iguais às funções dos pais. Tem coisas que não cabem a mim, né? Tem coisas que cabem a outra parte. E essa outra parte vai ser importante para o conjunto de um todo. Esse conjunto de um todo, de eu, professor, com a comunidade que vai educar, isso a gente pode conceber como um todo, né? Esse todo é a educação. Isso é um todo, né? É um processo contínuo entre mim e o outro. E esse processo a gente pode chamar a educação como um todo, né? Isso sim. Mas eu não deixo de ser professor. Incomoda muito a ideia de que alguns romantizam a educação. Porque o educador é aquele que nanananá e que nanananá. Essa ideia de educar, eu acredito muito que ela tem bastante... Ela é muito enraizada nos cursos de formação que a gente tem, né? Nos cursos de magistério, no ensino superior, nas licenciaturas, né? Que o educar é isso, o educar é aquilo, nós somos educadores, não devemos ser professores. É como se ser professor tivesse uma visão negativa em relação a ser educador. Eu vejo muito que tem que o magistério alimenta os cursos de formação superior, ou os cursos profissionalizantes no magistério, né? O corpo docente alimenta muito essa utopia nos alunos, e esses alunos, eles trazem, depois quando professores, a ideia de que ser professor é errado, né? E ser educador é o certo. Mas não, vamos pensar o que é ser educador, até que ponto vai o educar, né? O educar, ele tem limites, né? Assim como ser professor tem limites. Mas ser professor é só uma profissão, como eu já vi em textos, por exemplo. Né? O ser educador é uma condição minha, uma vocação. Mas calma aí, não quer dizer que a gente não possa ser um professor educador, né? Eu me veio em mente agora a ideia de que tem muitos alunos que não têm suporte familiar, né? E alunos que se espelham no professor, que veem o professor como pais. Esse professor, em algum momento, ele não vai ficar só no processo de instrução
de ensinagem, né? Ele vai acabar ocupando um papel diferente ali. Papel de amigo, papel de pai, papel de irmão. Nós, como professores, sabemos, né? Tem realidades e realidades, claro. Agora, olha a diferença, né? Um educador, nesse sentido que eu estou trazendo aqui, já talvez não vá poder ser um professor. Porque o professor, ele é todo um processo de conhecimento que nós passamos desde o primeiro momento da nossa licenciatura até o último nos estágios e com o trabalho de conclusão para obter um certificado. Fizemos o juramento para isso, né? Então não vai caber aos pais, por exemplo, ensinar o que o professor pode, aquilo que o professor tem como competência, né? Como, por exemplo, foi dito ano passado, que seria uma boa ideia, segundo o governo, promover o ensino em casa, né? Para que os alunos não precisassem ir à escola. E é claro, eu não estou querendo dizer pelo fato de nós sermos professores, que nós vamos ensinar, que não vão existir momentos nas nossas aulas em que nós não vamos ter que interromper para resolver um assunto. Nós temos não só um aluno, nós temos vários. São várias realidades com as quais nós temos que lidar, né? Mas é importante que fique claro que o papel do professor é o de ensinar, não é o de educar. Se nós dissemos que o professor tem esse papel, nós estamos usurpando o sentido da palavra professor. Isso é importante para que a gente não crie uma utopia e para que a gente não se decepcione com ela. E muito dessas noções aí é de que o educador é um ser superior em relação ao professor, se pauta também pelo ensino, pela ideia de ensino tradicional versus ensino construtivista. Bom, ensino tradicional realmente não é bom, né? Não é algo interessante para o meu aluno do século XXI. O ensino construtivista, ele é realmente o que mais vai agregar, né? A gente pensa, né? Por exemplo, o behaviorismo, essa corrente teórica que dizia que o aluno é uma tábula rasa, que não necessariamente vai interagir com o professor. As pessoas associam muito a palavra professor, porque do professor eles têm a concepção de que é aquele que vai só passar o conteúdo, inclusive observa todo um histórico de que o professor é aquele que está ali na frente do quadro, trazendo o conteúdo para o aluno, e os alunos quietinhos, assim. Se tem muito essa concepção, né? Enquanto, de outra mão, né, correntes mais modernas e interessantes, obviamente, né, vão mostrar que o aluno é o agente, né? Então a gente tem, por exemplo, o Piaget, nós temos o Paulo Freire, nós temos o Vygotsky, que vão nos mostrar que o aluno ele vai estar sempre em interação, né, para esse processo de aquisição da linguagem no Vygotsky, né, para esse aspecto cognitivo e de compreensão do ambiente que nos cerca em relação ao Piaget, né? Como nós demos exemplo aquela hora ali sobre o próprio Paulo Freire, né? O professor aprende com o aluno, né? E o aluno aprende com o professor, né? Então é sempre uma interação do meio com o outro. Essas correntes mais modernas já vão nos mostrar isso. Mas muitos associam a essas correntes mais modernas também que o educador ele vai se encaixar mais nesse grupo, enquanto o professor se encaixa no grupo do tradicional. Não é bem assim necessariamente. Eu sou professor, não me considero como educador, muito pelo contrário, né?
mas eu sigo uma linha construtivista, porque essa é ideal para o meu aluno do século XXI. Essa é ideal para aqueles que têm mente aberta e para aqueles que querem impulsionar a educação em momentos que nós precisamos ser críticos, né? Eu não vou ser um professor que vai pensar que o aluno que está ali, ele só vai ser um receptor, não vai ser a gente. Vai ser só paciente. Não. Mas ainda assim eu sou um professor. Tem aqueles que vão defender a ideia de que o professor é o professor, que tem o seu horário de trabalho, deve ter as suas condições de trabalho e zelar por isso, né? Deve ser respeitado como tal. Né? E aqui no Brasil a gente tem muito problema com isso. E tem aqueles que vão preferir ser chamados de educadores. Embora eu discorde, cada um abraça aquilo que melhor lhe convém. Mas é bom a gente pensar nisso e trazer isso como ponto de reflexão para o nosso dia a dia, para nós que estamos nesse processo contínuo e incessante de educação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Gostaria que vocês falassem, né? Que vocês dissessem nos comentários. Vocês concordam que o professor não é educador? Bom, se vocês concordam ou não, escrevam lá. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para notificações, vamos trazer outras novidades aqui nessa sessão de ensino, né, pessoal? E é isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima.